noite, guerreiras, a paz seja convosco, amém? Vamos lá para a nossa 24ª aula, né? O número 24, a aula de hoje. E o título da aula de hoje é Ame as nações através da intercessão. Ame, né? Vamos amar as nações através da intercessão. O capítulo que eu vou deixar hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, tá? Vou ler aqui para vocês. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povos, e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reuniram sobre a terra. Amém? Jesus comprou nós com alto preço, né? Com preço de sangue. Então nós temos que honrar o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Nós temos que honrar, né? Nós fomos comprados com alto preço, né? Preço de sangue. E não podemos nos esquecer jamais disso, né? E nós, quanto intercessores, temos que seguir, né? Clamar, louvar, engrandecer, né? Se manter firme nos propósitos de Deus, né? Nos tornar dignos, né? Do sacrifício que foi feito por cada um de nós. E para isso nós devemos estar firmes e firmados na palavra do Senhor, né? Na palavra de Deus, para que nós possamos ocupar, né? O lugar de filho, né? O lugar de honra que o Senhor deu para cada um de nós, né? E para isso nós não devemos esquecer a nossa missão, né? Que é levar a palavra do Senhor, né? Pregar a palavra do Senhor. Existem nações que ainda não conhecem a palavra de Deus, né? E por isso nós devemos, né? Orar, né? Porque já que a gente não pode ir, né? Eu acho que eu não tenho esse dom, né? De fazer missões, de viajar para outros lugares pregando a palavra. Eu acho que eu não tenho, não sei lá, né? Isso Deus é quem define. Hoje eu digo que eu não tenho esse dom. Amanhã eu não sei porque minha vida pertence ao Senhor. Então, hoje eu digo que eu não tenho esse chamado, né? Mas, quanto intercessora, eu devo, é minha obrigação orar para que os missionários alcancem esses lugares, né? Para que Deus venha direcionar da condição, né? Que a gente sabe que não deve ser fácil, né? Você vai para um lugar desconhecido, sabe lá onde vai dormir, onde vai comer, vai tomar banho, né? Enfim, as necessidades mais básicas, né? Dependendo do lugar, não tem, né? Mas para que Deus possa revestir esses missionários, né? Nós ainda vamos falar sobre missões um pouco mais para frente, tá? Então vamos lá, né? Então o versículo de hoje ficou em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. E vamos lá, vamos começar. O nome Naim significa beleza. Essa cidade realmente era bela, cercada por um vale verdejante. A palavra fala que, os livros falam, né, que era uma cidade muito bonita, né? Ao entrar na cidade, Jesus encontrou um cortejo fúnebre. Havia sofrimento, perda e desespero. A mãe que perdeu seu filho era uma viúva. Dependia apenas dele. Vamos voltar.
A mãe que perdeu seu filho era uma viúva, dependia apenas dele para proteção, sustento e para manter o nome da família. Mas ele também estava morto, seu único filho e esperança de um legado para o futuro. Agora sim, ela estava totalmente desesperada. O que levou Jesus a ressuscitar aquele rapaz? Não foi porque ele estava morto. Todos morrem eventualmente, né? Um dia todos nós vamos morrer, né? Outras pessoas também morreram. Jesus não ressuscitou, né? Não foi por causa da multidão ou dos discípulos. Foi por causa da mãe do rapaz. O que ela estava fazendo? Ela estava chorando. Jesus sentiu compaixão por ela. Nós vamos ler um pouquinho mais para frente na passagem, né, que fala sobre a morte desse rapaz e essa viúva, né, e a palavra fala, né, que Jesus se moveu de grande compaixão, né, por essa viúva, né. Mas o que fez Jesus? Aqui a pergunta fala, né, o que levou Jesus a ressuscitar aquele rapaz? Foi a intercessão daquela mulher. Foi o clamor daquela mulher em lágrimas, daquela mãe clamando pelo teu filho, o teu único filho, que seria o seu sustento, que seria o seu legado, né? Naquela época, os estudos falam que naquela época as mulheres viúvas eram separadas, né? Eram tidas como inúteis, né? Separadas, elas eram colocadas todas em um lugar só, né? Porque elas eram viúvas, não tinha mais serventia, né? Assim dizer. E aí o que tinha para elas eram os filhos, né? Que podiam continuar ali o nome, a história da família, né? Mas ela tinha acabado de perder seu único filho, então a sua descendência não ia existir mais, né? Ela estava só. Então foi o clamor, né? Foi a intercessão daquela mulher. Ela, né, intercedeu, clamou diante de Jesus, né, com suas lágrimas, com sua dor, né, com seu clamor. Foi isso que fez Jesus parar aquele cortejo, né, e estender a mão para aquele rapaz e mandar que ele levantasse, né? A intercessão daquela mãe. E muitas vezes as pessoas pensam que interceder é você chorar, você, né, chorar é você falar, orar, né, palavras bonitas. E muitas das vezes é só você se derramar na presença do Senhor, né? Foi as lágrimas daquela mulher, né? Foi o choro daquela mulher quem fez com que Jesus parasse e ouvisse, né, aquele clamor. Então, não se preocupe se você não sabe falar palavras bonitas na hora da oração, né? Ou até mesmo se você não tem palavras para dizer, porque o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. E antes mesmo que nós pronunciássemos, o Senhor já sabe o que é que vamos falar. Então não se preocupe com palavras bonitas, né? Às vezes eu fico olhando assim, depois eu vou assistir as aulas, eu fico olhando e falo, ah, meu Deus do céu, como eu gaguejo, Jesus amado, né? Mas não é isso que o Senhor está preocupado, né? O Senhor se preocupa sim com o nosso coração, com a nossa sinceridade diante dele, né? Então é nisso que o Senhor pensa, é nisso que o Senhor se preocupa, que está aqui, ó, a nossa lealdade, o nosso amor por ele, amém? Muitas nações estão em situação semelhante. Sua existência, que deveria ser de vida e de beleza, é apenas uma história de morte. Estão perdendo a autoridade e
estão perdendo a autoridade e a única influência que possuem é para trazer dor e sofrimento, sem nenhuma expectativa de futuro, sendo que foram criados por Deus para serem um lugar de beleza e amor. Não podemos nos conformar com o estado desta geração atual. É uma geração, a gente às vezes costuma brincar, né? Geração danoninha, geração menininho de apartamento, né? Porque, assim, eu falo por mim, né? Na minha época, e olha que eu não sou tão velha, né? Mas, assim, na minha época a gente brincava na rua, né? A gente brincava de bater moeda, brincava de queima, brincava de mãe da lata, né? Acertar a lata um do outro, peão, bater moeda, né? Esconde-esconde, né? Nossa, pular corda, a gente pulava corda, né? As crianças de hoje não sabem o que é isso, né? Eles não viveram, não vivem, não tiveram uma infância saudável, né? Hoje você vê uma criança de 2 anos, né, em que a mãe dá o celular, prefere que ele fique ali bitolado naquilo, que muitas vezes não sabe nem o que é, né? E deixa a criança alienada, né? Ela não sabe o que é brincar, ela não sabe, mas ela sabe mexer com celular, iPhone, né? Que eu não tenho e nem sei mexer também, né? Mas é o que as crianças hoje sabem fazer, né? Eles não tem brincadeira. Ai, mas os dias de hoje não dá pra deixar ir pra rua pra brincar. No nosso tempo também não dava pra deixar. Não era como hoje, é claro, né? Em que a gente passa na rua e vê as pessoas usando droga naturalmente, como se fosse, né, um cigarro normal, né? Não é, realmente não é como antigamente. Antigamente a gente ouvia falar, mas não via. As pessoas tinham um certo temor, respeito. Hoje já não tem mais, como diz aqui, ó. Estão perdendo a autoridade e a única influência que possuem é para trazer dor e sofrimento, sem nenhuma expectativa, né? Realmente, hoje está bem pior, né? Mas, assim, né, os pais também não se preocupam em pegar essas crianças, sair com essas crianças, né? Eu falo isso porque, assim, a primeira vez que meu filho experimentou bebida alcoólica foi eu quem dei, né? Eu que dei para ele experimentar. A gente eu recebia cesta de final de ano, né, da empresa. E, né, como todos sabem, eu trabalho para o Santa Marcelina, né? E eles davam cesta de final de ano. E vinha o vinho e a champanhe dentro da cesta. E como nós aprendemos, né? Porque antes a gente dava. A gente não bebia, mas a gente dava. Dava pro coletor de lixo, né? Dava pro carteiro. Enfim, a gente dava, né? E aí, conforme a gente foi aprendendo a andar com Cristo, né? Porque ouvir falar de Cristo, todo mundo já ouviu, né? Mas andar com Cristo é diferente. Você tem que se tornar diferente, né? E aí, quando a gente começou a aprender a andar com Cristo, a gente aprendeu que era errado. Aquilo que não é bom para mim, não pode ser bom para o outro. Então, por que eu dou para o outro, né? Então, a gente passou a jogar fora. Então, a gente abria e jogava na pia. A pia que bebia. A pia que bebia tudo. E aí, numa dessas vezes, meu filho tinha, acho que pouco mais de 7, 8 anos, não me recordo exatamente, né? E aí, ele quis experimentar. Eu mandei ele pegar na cesta a garrafa que eu ia jogar fora, e ele falou, e ele despertou aquela curiosidade: mamãe, que gosto tem? Eu disse: você quer experimentar? E ele disse: eu posso?
Aí eu fui ensinar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas nem tudo lhe é lícito. Você pode qualquer coisa, mas nem tudo lhe convém. E aí eu fui ensinar ele. Isso é errado, isso é certo, mas é você quem vai ter que decidir o caminho que você vai escolher. Mas se você quer experimentar, mamãe vai te dar. Põe na geladeira para gelar, colocou uma garrafa de champanhe na geladeira. Falei, quando nós terminar de limpar a casa, aí você experimenta. A senhora vai experimentar também? Não. Por quê? Porque eu decidi que meu corpo é morada do Espírito Santo. Então, eu não pego com a minha mão prova nenhuma, né? Aquilo que eu sei que é errado diante de Deus, eu não quero para minha vida, né? Porque eu já sou pecadora demais e falha demais para isso acontecer. O pecado tem que ser uma consequência na nossa vida, ele tem que acontecer, não você saber que aquilo é errado e fazer. Enfim, no final do dia, a gente abriu a champanhe e eu dei num copo para ele um pouquinho assim. Falei, experimenta, se você gostar, a mamãe te dá mais, né? Mas eu já tinha orado, já tinha repreendido na vida dele o espírito de bebida, né? Porque como autoridade sobre a vida dele, né? Eu tinha orado, repreendido e entreguei o copo na mão dele. Ele pôs na boca, pumba. Nossa, mamãe, que horror, credo! Não quis o próximo gole. Talvez se eu não tivesse feito isso, ele teria, não naquele momento, mas em algum momento mais pra frente na vida dele, teria experimentado, talvez teria gostado, né? Como vocês sabem, eu já contei esse testemunho, né? Meu filho ficou 9 meses afastado da presença do Senhor, mas os 9 meses que ele ficou afastado da presença do Senhor, nenhuma vez ele colocou bebida na boca, né? Então, valeu a pena. E ele disse pra mim naquele momento, mamãe, eu não quero, um negócio ruim, nunca mais na minha vida. E até hoje ele tem 19 anos e ele fala, né, que é ruim, né, que não é uma bebida gostosa, não é, ai, bebida é muito ruim, não sei o que, sabe? Então, é para o nosso aprendizado, então nós temos que ensinar, né, nós temos que mostrar, né, então isso que talvez falte hoje para as crianças, né? É muito mais cômodo você deixar ele lá no canto, entendeu? No celular, assistindo muitas coisas que às vezes não edifica, né? Mas pelo menos ele tá lá quietinho, não tá me dando trabalho. Mas mais tarde o trabalho vai vir. O trabalho virá mais tarde. Então é melhor ter trabalho agora, né? Que você pode controlar o trabalho. Amém. Vamos continuar aqui. Enfim, não sei porque também, né? Eu falei isso, mas enfim, né? Não podemos nos conformar com o estado desta geração atual. Temos que clamar e agir para reclamar esta geração novamente para Deus. Nós somos a igreja, a esperança para o futuro das nações. Nós somos a esperança, nós temos que clamar pelas nações. Quando eu preparava essa aula, eu estava fazendo o estudo, eu ia falar mais para frente, mas eu vou falar agora. Vai ser parte da próxima aula. Enfim, Deus faz como Ele quer, né? Não é como a gente quer, né? Eu fiz todo um preparo aqui de estudo, mas Deus tá pedindo, né? É parte da aula, da próxima aula, na verdade, mas no Brasil, atualmente, hoje, os estudos mostram, né? Os últimos estudos que foram feitos em março, 5 de março de 2019, foi feito o estudo, o levantamento sobre 2019, morreram aproximadamente 10 mulheres por dia, vítimas
de feminicídios. Nós precisamos clamar pela nação, pelas nações, né? Nós precisamos clamar, nós precisamos interceder. Os nossos filhos estão sendo perdidos, por coisas que, por falta de conhecimento, A palavra de Deus é clara, né? Conheceis a verdade vos libertará. Nós precisamos disso aqui, ó. Disso aqui nós precisamos. Mais nada. Enfim. Nós somos a igreja, a esperança para o futuro das nações. A atenção de Jesus não vai ser chamada por grandes eventos, por grandes estruturas, por grandes programas, mas sim por um coração quebrantado, clamando pelas vidas e nações que se perdem. Assim como aquela mulher, nós precisamos de mais mães e pais chorando por seus filhos, de mais pessoas chorando pelos filhos dos outros, de mais intercessores se manifestando contra a morte e lutando pela vida. Precisamos de intercessores que chorem por essa geração que está morrendo e se perdendo, de pessoas que denunciem as injustiças que estão ocorrendo nas nações contra as crianças, contra as mulheres, os jovens, os grupos minoritários, contra aqueles incapazes de se defenderem, de pessoas que intercedam e chorem pela salvação e a transformação das nações. Nós precisamos clamar, nós precisamos nos colocar de joelho e clamar, fazer um grande mover para que Deus venha ouvir e chegar às narinas do Senhor como um cheiro suave e agradável. Quando Jesus viu aquela mulher chorando, ele foi movido de compaixão. Ele parou a procissão, tocou o caixão e chamou aquele rapaz à vida. Está lá em Lucas 7, capítulo 7, versículo 11 até o 17. Eu vou ler aqui para vocês. Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 17. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e entregou-o a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Por toda a terra circunvizinha falavam do que Jesus tinha feito. Hoje é o momento de clamar com intensidade pelas nações, para que elas possam experimentar um toque vivificador de Deus, que flua de lágrimas dos intercessores e tornem-se novamente um lugar de beleza. Amém? Precisamos nos mover de íntima compaixão, como aquela mulher, pelas nações, clamar, com lágrimas, para que nós possamos
para que nós possamos prender o olhar do Senhor para essas pessoas que precisam, né? Para que, assim como aquela intercessão daquela mulher foi capaz de prender a atenção do Senhor, nós temos que fazer esse clamor igual aquela mulher, para que o Senhor venha alcançar essas nações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor e amado Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, na Tua presença, Pai, por aprender mais um pouquinho de Ti, Senhor. Aviva em nós, Senhor amado, o intercessor que clama, Senhor amado, que busca a Tua face por aqueles que ainda não foram alcançados, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos ouvir a Tua voz, Senhor, e entender qual é a direção que temos que seguir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, porque eu creio, Senhor, no Teu trabalhar. Amém? Fiquem com Deus, que o Senhor venha guardar cada uma de vocês e a casa de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos se não morro. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos se não morro. Foi o clamor de uma mulher, o seu nome era Raquel. Tinha tudo que qualquer pessoa quer, mas lhe faltava algo mais. E adorando a Ti, ó Deus, foi ouvida e o milagre aconteceu. E é assim também em nós, a unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais. Há famílias restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimida, muitas curas. Dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho se não morro. Dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho se não morro. Foi o clamor de Abraão, Tu vieste ao seu encontro e lhe deste uma promessa ao coração. É o clamor que há em nós, recebendo Teu chamado e obedecendo a Tua voz. E é assim também em nós, a unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais. Há famílias restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimida, muitas curas. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos se não morro. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos se não morro. Dá-nos filhos, Senhor. Foi o clamor de uma mulher, o seu nome era Fernanda. Tinha tudo que qualquer pessoa quer, mas lhe faltava algo mais. E adorando a Ti, ó Deus, foi ouvida e o milagre aconteceu. E é assim também em nós, a unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais.
vieste ao seu encontro e lhe deste uma promessa ao coração. É o clamor que há em nós, recebendo o teu chamado e obedecendo a tua voz. E é assim também em nós, a unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais. Há famílias restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimida, muitas curas. Pai, filho, Pai, filho, Pai, filho, sem amor. Pai, filho, Pai, filho, Pai, filho, sem amor. Esse é o clamor da igreja no Brasil. Dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho, se não morro. Oh, na igreja, almas e almas, teremos almas. Filho, sem amor. Dá-nos filhos a Deus espirituais.